Bem, eu vou convidar aqui a Dulce Thompson, ela já está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai receber aqui uma ex-atleta, ex-comentarista, Olá Evandro, e ela já está chegando. Olá, boa noite! Oi! Gente, olha que maravilha! Olha quem está aqui no vídeo com a gente, Dulce Thompson. Vou tirar o Dulce, óculos porque continua linda. a velhice é muito triste, entendeu? A gente não enxerga nada. Seja muito bem-vinda. Você é muito querida pelo pessoal do vôlei. Eu cresci ouvindo seus comentários e quero dizer para você que a gente faz esse quadro aqui, eu fazendo no meu outro Instagram, que a gente chama de Memória Vôlei, que a gente tenta resgatar nos brasileiros a memória do vôlei, seja como jogadores, seja como comentaristas ou como fomentadores. Como você foi tudo isso, porque a galera não sabe tudo o que você tem a ver com o esporte, a gente traz você novamente para você poder contar isso aqui para gente. Muito legal estar aqui com vocês. E faz tantos anos, né? Já até mudei de esporte, estou tentando jogar tênis, meio manca, mas consigo jogar tênis porque eu tenho dor no joelho desde muito jovem, né? Que eu operei o Sim, joelho 2 vezes, aí a terceira vez eu não quis operar, mas tem muitos anos, né? E foi, acho que, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter jogado vôlei, foi ter com sido, certeza. né? Fazer parte desse grupo de mulheres aí que há tantos anos estão Precursoras. desbravando tudo, né? Com Eu vi certeza, a gente está aqui hoje para contar isso. muito legal fazer parte desse grupo. Tenho muito orgulho. E a gente fica muito feliz. Eu cresci muito ouvindo, eu fui colecionando jogos, eu fui vendo e passei a admirar não só a jogadora, como toda a formação da sua pessoa, que as pessoas não sabem metade da história, mas a gente vai ajudar a contar. Eu queria que você trouxesse para a gente, Dulce, se você contasse a sua história lá na década de 70, como tudo começou, como jogadora do Fluminense que você foi. E com certeza você tem muitas histórias, porque foi pentacampeã brasileira, não tem pouca história para contar, né? O vôlei na minha vida não foi nem através dos meus pais, né? Porque hoje em dia é muito comum que as crianças comecem a praticar esporte, mas empurrada pelos pais, a escolinha de natação, a escolinha de vôlei, a escolinha sei lá do quê, de tênis. Mas não, eu fui sozinha. Eu vi a minha irmã jogar no colégio, quer dizer, até antes disso. Vi umas meninas jogarem vôlei em São Paulo, quando eu morei lá. E peguei uma bola na hora do recreio e comecei a bater na parede. Eu devia ter uns 10 anos ou 11 anos. E arrumei depois uma amiga. E a gente ficava dando manchete uma para outra, aprendi sozinha. Assim, o pessoal O jogando Álvaro Miranda te futebol. mandou beijo. Ah, beijo, beijo para todo mundo. E aprendi a jogar, eu acho que sozinha. Aí depois comecei a jogar no colégio, aqui no Rio. Tá ouvindo Legal. bem? Tô vendo, tô vendo. Comecei a jogar no colégio e no Sacré-Cœur, no Sagrado Coração de Maria, em Copacabana, e de lá me descobriram. Aí eu fui para a ABB, em 1986. E meu técnico depois foi para o Fluminense, que é o meu time de coração, e aí fiquei. E aí teve Supergas Brás, teve Bradesco, foram vários times, né? Seleção brasileira, muitos anos. Fui meio briguenta, depois você fala aí, olha aí a camisa, que delícia. Uma homenagem, hein? Nosso Braguinha, né, que se foi há menos de um Saudoso, mês, né? incentivador do esporte. Tenho muitas histórias aí. Você vai me perguntando que eu vou Depois respondendo contar. para você. Teve o Sul-Americano de 1980, que eu acho que é onde vocês despontaram, foi onde o mundo viu uma geração talentosa. Tinha você, tinha a Ida, Flávia Figueiredo. A Ida contou isso aí na semana passada. E ela É, lembrou, assim, grandes histórias que vocês viveram juntas e falou que tudo era o começo e que ela guarda com muito carinho. Vocês foram vice-campeãs sul-americanas, mas a galera que não conhece aí, na década de 80, aquela guerra com o Peru, que era os sul-americanos, eram guerras, assim, eram confrontos. Como é que foi pra você nessa época? No juvenil que vocês jogaram tinha Cecília Thaíde também, não tinha? tinha. Eu estava começando aí para a seleção brasileira, eu era muito jovem. Eu tinha 83, foi isso? Foi, Oit- não, o sul-americano foi o de 80, o juvenil. Então, olha Teve só, esse de 80 e teve o Mundial de 82. eu tinha 17 anos quando eu comecei a jogar na seleção brasileira. A Ida tinha 16 anos. Ela era ainda mais nova. A Vera tinha 15. Então, a minha geração foi uma geração muito precoce. Foi jogada assim no time adulto.
mas na época do Enio Figueiredo, aí tinha a Jaque era banco da Célia. Aí Gaetano. aquelas milhões de complicações com a Jaque, com a Isabel, aquelas, né, que elas eram super ativas, né, super revolucionárias e queriam sempre mais do que tinham. E muito legal isso. A Isabel até hoje ela é muito politicamente muito ativa. Mas aquela eu joguei, eu era reserva, né? Estava sempre preparada lá para jogar e foi em Santo André, em um estádio assim que não tinha segurança naquela época. Quem quisesse com uma faca entrar e matar a gente, matava, porque não tinha nada. Era assim, as pessoas assistiam a um palmo assim da tua cara. Então, me xingavam. Se você não tivesse de resistência emocional, Com você não certeza. jogava. E eu era furiosa, Imagino. né? Eu era super furiosa. Eu olhava para a arquibancada, fazia aquele gesto, ai, tá na gol, não sei o quê. Aí o meu técnico ficava louco, ele ficava enlouquecido. Cala a boca, que não pode fazer isso, que eles vão avançar. Em suma, a gente pegou uma época que não tinha assim toda essa mordomia que você tem hoje, essa segurança, né? Essa organização. Era tudo no improviso, completamente no improviso. E você tinha que ter muita resistência emocional. Agora, e dali eu não parei mais. Foram treinos e treinos. Nós começamos, a nossa geração começou a treinar 2 vezes por dia, porque não se treinava. Era uma vez por dia, uns treinos de 2 horas, 2 horas e meia. A nossa geração começou a treinar 6, 7 horas por dia. Cobaias, né, Dulce? E eu fiquei muito machucada. Eu caía no joelho direito, meu joelho direito era um pouco virado para dentro. E tem um jogo que você postou, um barato da Supergasbras, que ele fala, Tinha o vontade. narrador, ele fala, a Dulce está voltando de uma lesão no joelho direito. Eu tinha 23 anos, eu já tinha operado o joelho, para você ter uma ideia. Então não E se você só jogou a tinha. final, foi o grande prêmio. Exatamente. E não se tinha essa tecnologia toda, a fisioterapia evoluída como está hoje, né? Os médicos, era tudo muito diferente. Nós sofremos de dores, assim, acho que muito mais do que essa geração sofre. Essa geração tem uma comissão técnica de quantas pessoas? Acho que você sabe mais do que eu. Quantas que deve ter Mas ali? 16 a 20 pessoas. Tem um cara ali do scout, tem um médico, tem um fisioterapeuta, tem um que senta pra conversar só da parte que corta os vídeos e vai dizendo bate na diagonal, bate na outra. Eu fiquei chocado quando eu vi lá. Nossa, não, é uma loucura, né? É uma loucura. Sim, Eu estava vendo esse jogo da Copa Brasil, não sei se você viu, acho que foi vi. Praia, a final Praia, Final, quem tá era em o outro? Minas. E Minas. Minas? Praia e Minas. E eu vi lá o tablet do Coco lá, vendo tudo lá e recebendo as mensagens lá, a câmera desligo, e bate na Só ponta, no. escorrega para cá. Agora, eu fiquei imaginando o que eu falaria como comentarista. Eu ria comigo mesma. Eu tirei o som para poder eu me imaginar comentando hoje em dia o que seria. Aí eu ria, eu falei, caraca, será que eu ia falar isso mesmo? Mas eu ia falar, porque eu falava tudo. Palavra, você era ótima. A gente vai chegar lá. Sabe uma coisa que eu vou contar pro pessoal aqui que o pessoal não sabe? Quando a Jaque voltou pro Brasil, e a Jaque estava vendo dupla, a gente para jogar, a Dulce ali foi sondada, a Dulce foi e indicou uma jovem jogadora que tinha saído do Rio forte, que era boa para jogar. Não sei se vocês conhecem aí, vocês já ouviram falar uma tal de Sandra? Uma Sandra que foi campeã olímpica? Ai, quem indicou? Conta essa história pra É, gente, Dulce. Como é que foi essa olha só, história? eu tenho a história do Bernardinho, que você sabe Também. que eu estava, contar a primeira do Bernardinho, Conta do Bernardo. eu era colunista do Globo, mas eu ia assistir os jogos pessoalmente para poder sentir mais e escrever uma coluna legal, né, sobre os jogos e sobre o voleibol. Aí numa dessas eu sentei até com o irmão dele, com o Rodrigo, que eu sou muito amiga da família. Aí acabou o jogo, o Bernardinho já super famoso e tal, eu nem descia, né? Eu ia embora. Aí ele me chamou lá de baixo e falou, Dulce, ele nem deve lembrar disso. Desce aí que eu quero te falar uma coisa. Aí fiquei ali perto e falei assim, olha, eu tenho uma surpresa para você. Vai lá na assinatura do meu livro, o lançamento do livro dele. Aí eu falei com meu marido, falei, caraca, o que deve ser e tal. Quando eu vejo, ele tinha escrito 2 páginas falando que eu era responsável por ele ser técnico, porque fui eu que chamei ele para jogar lá para ser técnico na Itália, né? Olha, Na verdade, ele estava assim muito desgostoso, que ele tinha ido embora de um time lá italiano, aí estava meio
sem ter o que fazer, e o nosso time na Itália só perdia. E eles me trocaram, né? Me tiraram e contrataram uma peruana, a Sônia Herédia, que era muito melhor do que eu, inclusive, mas eu continuei no time e auxiliando a parte técnica com o técnico. Aí eles me perguntaram, Du, você tem algum técnico para me indicar? A gente está trocando de técnico, isso lá em Perugia, né? Eu falei, olha, tem o Bernardinho, que já auxiliou o Bebeto umas vezes, e eu acho que ele é completamente neurótico, obsessivo, e ele vai querer ganhar, vai querer treinar e vai matar todo mundo aí. Em cima, e foi uma homenagem a esse primeiro livro dele, que eu esqueci até o nome qual foi, ele escreve isso, e ele falava de mim nas palestras. Então, quando ele fazia a palestra, ele falava de mim, aí eu falei, eu não vou, porque ele vai falar, eu vou ficar com vergonha. Aí teve um dia que eu fui assistir a palestra, aí fiquei lá atrás, de óculos, ele falou, e eu sei que ela está aí, ele me fez ir até lá na frente, meu Deus do céu, e me agradecendo, e o Bernardo tem essa coisa, né, essa gentileza, assim, ele falou que se eu não tivesse indicado, ele não teria sido técnico, né? Então foi uma coisa muito legal para mim estar no livro dele, ser citada, né? E a da Sandra, a Sandra não costuma falar, não, mas vou contar a história como é que é. Eu sou muito amiga da Jaque, jogamos juntas na seleção há anos, e eu tinha o patrocínio, eu jogava na praia, eu fiquei uns 3 anos jogando na praia, e eu tirava 4º lugar e tal, porque eu já tinha filho, eu estava com 27, 28 anos. Eu já tinha filho, aí eu trabalhava na Rio Forte, que era um time como gerente, né? E jogava na praia. Aí a Jaque, eu tinha patrocínio da Texaco, né? Que lembra do posto de gasolina, Texaco, aquela coisa toda. Aí jogava de sainha, tudo cheio de história. Aí, conclusão, a Jaque volta e me liga, Du, você quer jogar comigo? Vai ter Olimpíada, primeira Olimpíada. É claro que teve, não sei se o público sabe, as pessoas sabem, mas os Estados Unidos não jogaram. Eles boicotaram a primeira Olimpíada, né? As jogadoras. Mas o Brasil vai entrar e tal. Aí comecei a treinar com ela, aí eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Começar tudo de novo, morrendo de dor, treinar. E eu trabalhando na Rio Forte. Foi quando a Sandra foi dispensada da Rio Forte, que ela era atacante, e foi treinar na praia. Aí eu falei, Jaque, não tô afim, tô toda ferrada, meu joelho tá uma droga. Olha só, se arrependimento matasse, né? Eu tava morta. E que não sei o quê, mas eu tenho uma pessoa para te indicar, eu acho que você vai se dar bem com ela, ela é uma atacante de força, mas com você do lado dela, eu acho que a coisa vai dar um caldo, né? Vai fluir mais. Aí ela vai lá assistir, ela treinava no Leme, com a Débora, que era outra menina que foi da Rio Forte. E ela foi lá assistir, gostou da Sandra, e a Sandra foi lá em casa até me agradecer, e ela levou a Sandra para os Estados Unidos. E elas foram treinar lá, e tudo aconteceu. Né? Então, eu acho que foram 2 episódios que não aconteceram comigo, mas que aconteceram com outras pessoas. Né? A Sandra virou medalhista olímpica, o Bernardinho, idem, e que eu me sinto lá um pouquinho... No começo. Responsável por essa coisa, né? De eles terem chegado onde chegaram. É muito bacana. Né? É muito bom. Eu li sobre você falando do Bernardinho, dessa parte, é muito engraçado, que tá escrito assim. E a gente tava lá treinando, né? E não dava certo. Aí tava em 11º colocado. Aí eu falei assim, gente, esse coreano técnico aqui, ele é doido. Eu vou arranjar uma pessoa... eles pediram uma pessoa, tem que ser uma pessoa doida pra aturar isso aqui. Aí você me liga pro Bernardo, fala com ele, aí no final você fala assim, gente, ele aceitou, ele é louco mesmo. Aí você falou que eles amaram elas de treinar, elas emagreceram, em 1 mês elas passaram de 11º para 3º colocado. Então, assim, você tinha essa visão. A gente vê que você tinha uma visão. E ele tem, assim, a gente chama... Os atletas, eu acho que tem uma coisa, a obsessão do bem. Né? Aqui vai um recado para mães e avós, que eu já sou quase avó. Eu acho que você tem que reparar na criança quando ela tem o quê da obsessão. Obsessão do bem. Essa obsessão, quando você coloca a criança no esporte, são essas pessoas muito... Né, disciplinadas e tal. Aí o atleta, ele tem essa característica, né? Porque a quantidade de horas e a disciplina, as dores...
né? Os medos, as superações, é tudo muito forte. Né? Quando você está num Maracanãzinho lotado, com as pessoas te xingando, né? Eu no Fluminense, eles colocavam faixa. Eu fui para Supergás Braz, não sei se você sabe disso. Aí a Yang Flu queria me matar. Aí eles colocavam Traidora. assim, Dulce traidora, que não sei o quê. Aí me jogavam tudo em cima de mim, aí eu Você, rebolava. Isabel, dando a Eu banana pro... dei banana para eles, os caras queriam me matar. Então você tem que ter um... Eu digo um obsessiva do bem, porque você tem que ter uma disciplina muito forte, você tem que ser muito persistente, você tem que ter... Você não tem... Eu tenho, né, o meu psicólogo falava assim, Dulce, você não tem trabalho, você tem missões. Porque tudo que eu me comprometo de Sim, verdade. a Né? gente sempre E percebeu. eu acho que isso é a característica de todo atleta que chega onde, né, a gente chegou e tem que ter esse compromisso forte. E o mais gostoso de tudo, assim, aí eu tenho que comentar. Quando eu era adolescente, e aí eu coleciono jogos de final da década de 80, que eu era uma criança, pra cá, e eu tive essa pessoa de colecionando, trocando jogo. Então, assim, fui juntando aí, tem mais de 1.000 e tantos jogos, tudo catalogado, de 76 pra cá. Nossa, Você viu eu quanta acho coisa ali eu isso. solto? Quando eu te descobri, eu falei pro meu marido, eu falei, Maurício, cara, tem um cara aqui que eu não sei como é que ele está conseguindo, eu estou me vendo jogar, estou tão feliz. Eu falei assim, ele não sabe a felicidade que ele está me dando. E a emoção que vou te elogiar aqui para todo mundo, que você dá, Obrigado. que você me deu, que a vida está muito difícil, as coisas estão difíceis, ganhar dinheiro está difícil, trabalhar está difícil, ter saúde está difícil nessa pandemia. Então, quando você começou a postar aqueles jogos, me veio uma alegria, me veio uma emoção que eu muito tempo não sentia. Então você é responsável por isso tudo que está Nossa, acontecendo. muito obrigado. Né? E é com carinho, com emoção. Você está dando isso para os meus fãs, que eu nem sabia que tinha. Então, Nossa. é porque eu fui uma pessoa meio simples demais, assim. Eu queria jogar. Eu não queria ficar aparecendo, eu queria jogar. Eu lembro que o Luciano do Vale era apaixonado por mim, aqui, ó. E o meu irmão ficava implicando e eu ficava com pavor aquilo. Ele ficava falando, olha, Dulce, você falava que eu era linda. Eu falava, eu não quero que eles falem que eu sou linda, eu quero jogar e ganhar. Eu ficava louca. Não queria, sabe, ter esse título. Mas paciência, né? E o gostoso, Dulce, é que assim, conforme eu fui liberando esses jogos, eu fui mostrando para os atletas, vários atletas falaram comigo, a Blenda, a Célia, e é gostoso trocar essa informação, porque tem muita gente do lado de cá que me liga hoje em dia, gente que me mandou mensagem na pandemia, falando assim, poxa, obrigado, eu estava aqui na pandemia, eu não tinha muita coisa que fazer, você botava os vídeos, e assim, no outro Instagram, eu fiz live com a Mireia, eu fiz live com a Ana Ai, que Mose, pessoas que maneiro, foram muito bom. ícones. Eu tremia, assim, na hora que eu vi a Ana Moser no vídeo, eu tremia, assim, porque é uma emoção, uma pessoa que eu cresci vendo. E, assim, parece que eu sabia até a cara que a Ana Moser ia fazer para falar uma coisa e ia completando. Meu amigo falou assim, nossa, vocês se conheciam? Porque ela falava, você completava. Ela vinha e falou assim, não, porque eu vivia isso a vida toda, porque eu estava Mas do outro eu lado da acho tela. que você tem mais informação e memória do que a gente, né? Porque eu tenho coisas assim que viraram assim meio flashes, né? Eu não tenho a memória é uma coisa. Quando você tiver na minha idade, você vai ver. A memória ela vai porque é tanto o HD já está muito cheio. E eu depois fui É, trabalhar. Eu há 25 anos que eu fui executiva de multinacional, fui diretora de multinacional, trabalho com seguros, o GP Brasil, Rock in Rio, Paul McCartney. Virei uma especialista nisso e muito conhecida, inclusive, no mercado segurador. Hoje você põe meu nome, Dulce Thompson, sai muito mais sobre o mercado segurador do que sai sobre voleibol. Né? E foi uma sim. profissão que eu segui com muito amor e a coincidência de trabalhar com eventos, né? Esportivo, muito poucos, que o esporte amador aqui no Não Brasil, valoriza. né? E não tem dinheiro. Eu fico vendo esses times, eu não sei como é que eles conseguem, né? Você vê a quantidade de patrocínio, deve ter assim, uns 10 patrocínios na camisa. Até Sim. a leitura é comprometida, né? A propaganda da empresa acaba sendo comprometida porque ninguém Você não tem sabe dinheiro qual que para é. bancar. Não tem um Bradescão para bancar mais, não tem, né, uma A Supergas Brás, Lufiken, uma Valesca. Pirelli, não tem mais a Sim. Sadia, né? Não tem mais. Está difícil, né? O esporte está massacrado, como a cultura também está massacrada. Está bem complicado. Sim.
E é triste, porque assim, eu cresci tendo vários heróis. Eu vi o vôlei, eu viajava ali, eu ficava esperando uma hora e eu ia vendo. Quem eu não conhecia, eu ouvia dos meus filhos falando assim: tem a Dulce, tem não sei quem, tem a Jaque. Então, para eu entender que vocês jogaram na década de 80, no finalzinho que eu tava vindo, eu comecei a estudar e eu comecei a procurar pessoas que faziam a mesma coisa que eu. Faziam o quê? Elas gravavam o jogo. Então, eu comecei a trocar jogo com o mundo todo. Aí, eu achei um jogo de vocês, que a Jaqueline fala no livro, que ela começou a virar reserva, quando vocês fizeram uma viagem pro Japão, que era a Copa Japão. Aí, eu achei isso com um japonês, eu troquei esse jogo com um Que japonês. Aí, tem você novinha, coisa! cabelo curto, a Vera Moça com a cabeça raspada. É. Aí que eu fui entender. Então, assim, é uma construção. Então eu falo assim, aqui em casa eu tenho a história do vôlei, que eu tenho assim, eu tenho muita coisa que ninguém imagina que esse jogo passou. Você montou uma história e dificílimo fazer isso. Ninguém tem né, essa Se eu te persistência. mostrar aqui embaixo, eu tenho assim, eu tenho vários packs de DVDs, fora o que eu já passei. Tipo assim, eu tinha 2 notebooks, a Fernanda me deu mais um, porque assim, o notebook antigo tem o DVD. Então você tem que passar tudo isso, eu tenho que transformar para botar numa nuvem. Por quê? Eu moro em Copa, daqui a pouco isso aqui não existe mais. Porque aqui oxida tudo, né? Então, assim, a preocupação de você manter, de você passar, ter sempre que colocar para o pessoal ver. Eu tinha um canal do YouTube, derrubaram. Então, assim, isso é muito importante, porque é isso aí que a gente deixa a memória do brasileiro vivo. Então, eu estou sempre escutando que as pessoas querem ver o que elas gostam, porque isso aqui a gente tem que fazer. Isso não tem preço, Dulce. Isso aqui é coração. É que eu falo, eu sou Mas apaixonado por vôlei. você é especial, porque você pega as informações, você corre atrás das informações. Não vai demorar muito tempo para você estar ter um canal legal e estar ganhando dinheiro com isso. Não vai demorar muito tempo, é porque a gente está num momento muito ingrato, num momento muito difícil, muito sofrido, e as coisas estão mais difíceis do que o normal, né? Eu não posso Mas reclamar, não. É assim, eu sou feliz com isso, Dulce. Não posso reclamar, não. Graças a Deus. Assim, mas mesmo você na pandemia. é impressionante. Como é que você consegue juntar e organizar e ir atrás? Isso é uma persistência de atleta. Isso aí é uma resiliência que a gente chama, né? Você nossa, tem um valor imenso, 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 Obrigado, imenso. vocês que fazem isso. Eu vou agora citar aí, porque a galera tá esperando esse momento. Gente, tem as perguntas aqui também, eu vou fazer a primeira e eu abro aqui. O que acontece? O que a galera mais gosta é que quando a Dulce fazia as transmissões, é o que a gente guarda dela, ela consegue ter o quê? Eu vou juntar aqui porque é isso que o público gosta. O público do vôlei, das peladas, vai ter tanto os héteros quanto os gays, tem tudo. Mas os gays têm aquela pegada, que é aquela pegada que o pessoal chama de hilária, de engraçada, que é onde vem a veia cômica. Então o que Especial. acontece? A Dulce tem isso, que é o quê? Ela vai fazendo um comentário e do nada ela tira. Tem uns aqui que são assim, a gente não tem como esquecer. O primeiro, o jogo contra a Coreia na Copa do Mundo de 99 e a líbero da Coreia defendia tudo. Aí a Dulce para, aí ela fala: Luiz Carlos, essa líbero parece de videogame, não parece? Ela pega tudo, nada passa dela. Olha, Dulce, de onde você tirava isso? Você Eu não lembra de sei. alguns que você falava? Olha, eu lembro, era assim, a gente não tinha nada de ao vivo. A gente ficava numa ilha, assim, de 2 metros quadrados. Imagine eu e Zebinho, aquele homem imenso dentro de uma ilha de 2 metros quadrados, suando, com um ventilador embaixo, assim, ó. Então, porque assim, você tem a ilha e tem lá a galera que. Agora, o Luiz Castro fazia misérias comigo. Ele me socava, eu socava ele, e tudo. E a gente comentando, entendeu? Aí ele me cutucava, eu dava tapa nele, metia. Aí aparecia uma mulher linda, falava assim: nossa, a torcida está sempre, né, presente. Aí o cinegrafista já ia sempre das mulheres bonitas. Aí eu falava: ai, meu Deus do céu. Em suma, era uma diversão. Eu passei quase 10 anos no Sport TV, Foi maravilhoso, no nossa. canal. Agora, tinha jogos de madrugada. Teve um jogo que eu fiz para o meu marido, eu vou fazer um sotaque nordestino. Aí eu comecei a falar assim, ó, gente, e essa jogada. Ninguém estava assistindo, eu estava de madrugada fazendo Copa do Japão, eu e Zebinho, aí eu cochilava assim, acordava, e imagina, e com sotaque nordestino. Aí a outra vez era aniversário de um amigo meu. Aí eu falei para ele: Fernando, foi meu chefe. Eu falei: Fernando, você junta a galera toda, porque era no dia, ele deu uma festa. Aí tinha um telão na casa dele, porque eu vou falar seu nome no ar ao vivo. Aí quando fizeram, lembra que bloqueava saque? Lembra? Você Lembro, chegou a ver alguns jogos que valia bloquear tenho, saque? Olha que loucura. sim. Então eu cheguei e falei assim, disse que estavam todos os amigos do Fernando,
esse meu amigo, Fernando Pereira. Aí eu falei assim, grande bloqueio de saque, era a especialidade do meu grande amigo Fernando Pereira. Imagina, quem ia conferir se era o Fernando Pereira jogador? Aí a galera... Entendeu? Então, brincava-se um pouco mais. Eu sinto hoje a galera um pouco tensa, assim, procurando, assim, procurando palavras rebuscadas Com ou... medo de É, agredir ou não falar que a pessoa não faz aquele momento, sabe? exatamente. Não, como é que a gente fala? Não, não critica, né? Teve É uma, o medo. teve uma vez que eu critiquei o Bernardo. Olha, eu não critiquei, eu falei alguma coisa dele, ele também não deve lembrar disso. Eu falei alguma coisa dele que ele ficou muito chateado comigo. Aí eu encontrei com ele no aeroporto e ele não falou comigo. Eu falei, esse homem vai falar comigo. Aí eu fui até lá, puxei ele, falei, por que você tá pé da vida comigo? Porra, que saco, que não sei o quê. Você acha que eu vou também falar tudo para agradar todo mundo? Às vezes não dá. Às vezes a gente critica e eu tenho que ser verdadeira. Eu não vou ficar falando que tá tudo lindo se eu tô achando que não tá. Me Sim. desculpa e tal. Conclusão, ele começou a rir, nem sei se ele lembra disso, acho que também não lembra, e ficou tudo bem. Eu tive problema uma vez, eu não vou nem falar com quem. E eu, naquela época, eu estava dura, eu já tinha filho. E aconteceram umas tragédias na minha vida que um dia eu falo aí num livro. E eu só sei que todo o dinheiro que eu tinha juntado, eu não tinha mais. Meu pai tinha pedido emprestado, não sei o quê, e meu pai vai e morre de uma forma horrorosa, horrorosa. E eu fiquei assim, sem um tostão. E eu dependia. Eu lembro que o Ari, presidente da CBV, me encontrou na rua uma vez, eu estava chorando no centro da cidade, já com filho, e ele falou assim, Dulce, tem o Banco Mercantil de São Paulo, está precisando de gerente, mas eu não garanto que você contrate e tal. Aí eu fui lá, fiz e passei. Então eu trabalhava de gerente no Banco Mercantil de São Paulo e o que me complementava o meu sustento para mim e para o meu filho, que eu não casei com o pai do meu primeiro filho, era o Sport TV, que eu ganhava por jogo. Teve um dia com um determinado técnico que eu criticava. Eu falava, olha, isso está errado assim, assim, eu acho que tem que essa pessoa não joga bem nessa posição, eu teria invertido. Esse cara ligou para o meu diretor no Sport TV e falou o seguinte, e era um cara técnico de seleção, e falou o seguinte, se a Dulce continuar trabalhando e comentando no Sport TV, eu não dou entrevista. Que Aí o isso? meu diretor falou assim, então você não vai dar mais entrevista, porque eu não vou Isso. mandar ela embora. Agora, ele me contando isso, eu chorava de emoção. Porque, Sim. imagina, eu com um filho pequeno, tendo que sustentar com filho, já não tinha magia de nada. E ter que falar o Aquilo que os outros querem foi... ouvir, né? Exatamente. Então, assim, foi uma ameaça. As pessoas, quando Sim. prejudicam o próximo, não sabem que do lado de lá eu estava mãe solteira, sozinha, com meu filho, dependendo daquele trabalho para comer. Dependendo, o Sport TV era assim crucial para a minha vida financeira. E eu tinha uma Sim. sorte de ser uma coisa que eu era apaixonada. Então foi Vôlei. muito bom, muito bom. O canal até hoje é um canal que eu sou fã, que eu assisto até hoje. E, né? Tem a Fabi, que é uma pessoa ótima, o Naber, Carlão. Não sei, o Marquinhos ainda tá também? Sim. Tá todo mundo, é o mesmo time. É, Marquinhos, o Tandy, eu não sei se você continua. A Ângela Moraes apareceu ali, é porque aqui não tá atualizando pra gente. A Ângela falou, oi, Dulce. Olha, gente, a Ângela, Thiaguinho, João. Mas, É porque gente, agora a que Ângela apareceu não o Ru do jogava, vôlei, não. A Ângela José Cláudio, arrebentava, arrebentava. Super Ângela, lembra? Porrada, ela tinha uma curtinha aí, agora eu não sei os novos nomes, né? Eu tenho que me atualizar, pipe, side China dos dois out. tempos. Ela ia pelas costas, não, você não tem ideia do que era. Ela e a irmã dela, Andréia, que está morando, eu acho que na André Itália, Moraes. casou com o italiano. Eu, Canhota. amigas amadas, nossa, que época boa. E mais jovens. Ah, ela aí, ó, demais. Ó, gente, eu vou fazer as perguntas aqui que estão aqui do lado, pra vocês não morrerem. Não esqueci de ninguém, não. Vamos lá. Que o pessoal aqui tá quase me matando. Olha que legal, quem mandou mensagem? Bernardo Vôlei. Oi, tia Dulce. Meu querido, saudades de você. Tô contando as Ó, fofocas, olha, tô contando fofocas suas, hein? Não vai me processar, não. agora o Edson pergunta: qual a altura da Dulce? A gente nunca sabe.
Eu tenho 1,74 m, mas já com a velhice eu acho que eu diminuí já. Eu já devo estar com 1,72 m. 1,72 m. Ó, vamos lá. Tem uma outra aqui. Ai, cadê? Ela diz o seguinte. O Sérgio Maurício. Por que não houve renovação de contrato com a Sport TV? Houve algum desentendimento? Não, foi o seguinte. Eu tinha virado executiva de uma multinacional de seguros e resseguros. Eu estava ganhando muito bem. E foi quando o Sport TV, a Globosat, juntou com a Rede Globo. Só que eles me ligaram, me ofereceram, assim, Du, você vai ter que trabalhar full time, viajar, e nós vamos pagar X. Só que esse X era um salário mínimo, eu não podia. Eu não podia abrir mão já da minha profissão que eu fiz, né? Anos eu estava investindo na minha profissão como... Né? Eu não podia mais abrir mão. Não dava mais para eu ser exclusiva do Sport TV. Aí eu fui falar com o Marcos Vinícius, que nós trabalhamos juntos numa empresa chamada Aon, que é a número 1 de seguros do mundo. E eu falei, Marco, o que você vai fazer? Ele falou, Dulce, não dá. O Marco estava na Aon também. Marco também, para quem não sabe, Marcos Vinícius, ele foi um diretor-zaço de seguros durante muitos anos. E ele falou, Dulce, não dá, porque... ofereceram plano de saúde. Mas plano de saúde a gente já tinha... Em suma, não dava para trabalhar nos dois lugares. Sim. Entendeu? E assim, para eu ser exclusiva. Não dá para... E tem mais. O que eu ganharia como exclusiva era muito pouco na ocasião. Né? Não dava para eu pagar as minhas despesas com meu filho. E... Complicado, não foi falta de vontade. Fiquei muito triste, mas eu tive que decidir. Né? Agora, eu fui muito bem tratada o tempo todo, muito querida. Depois, nossa, a gente tem história. Dulce, o Pan de 99? Quando Não. O cara pede o tempo técnico, Luiz Carlos fala, essa aí é a equipe de Cuba. Aquela Limer é a Luísa, ataca 13,35. Aí você solta. Mas do banco, Luiz Carlos, ela não ataca de altura nenhuma, gente. Ó. Gente, eu falava muita coisa. Olha, eu começava a rir comigo. E tinha uma hora que eu falava assim... Primeiro tem uma coisa que eu acho que é o seguinte. Comentar e falar alguma coisa que não tem nada a ver com a imagem confunde quem está sentado no sofá. Você imagina, você conta uma história e está rolando o jogo. A tua cabeça, eu acho que, ainda mais para quem não conhece voleibol, vai pirar. Então é falar nas horas dos intervalos, né? Contar histórias ou então ser muito rápida. Porque os comentários eles têm que ter a ver com as imagens. Né? Sim. A imagem... Exatamente. Em suma, eu posso dar um curso de comentários. Quem quiser, por favor, me liga do stomson9@gmail.com. Ó, o Thiago botou no Punch 99 como a Costa consegue jogar. Como a Costa consegue jogar com esse cabelo? Deve pesar mais de 1 quilo. Era uma trança. Gente, agora me gigante. Diz uma coisa. O que era aquilo, gente? Como é que joga com aquilo? E hoje em dia ainda... E os peitos hoje em dia, que são peitos imensos, como é que... Aquilo pesa, gente. Colocar um silicone, um peitão... E você falando, também eu lembro muito de 2000, que você fala assim, Pedro Thompson, é parente? É João meu Pedro sobrinho, Thompson. meu sobrinho. Acabou de entrar. Teve uma na 2000 que você solta, bem as cubanas, né? Ele fala assim, gente, só as cubanas cabem dentro desse suquinho, porque assim, tem que estar bem forte para usar, né? Porque assim, olha o das russas, ele fala assim, é um pouquinho mais clássico, tem até uma golinha, ai, fica tão elegante, queria usar um desse. Não, eu fazia as observações estéticas do figurino. Gente, hoje ninguém faz observação de figurino. A sainha do Minas, por exemplo, eu achei péssima. Elas enrolam porque aquilo atrapalha, porque tem uma aba solta. Você viu como é que é a saia do Minas? Fica assim de lado, aí parece até que você está provocando a torcida, não, que você já não está vendo mais o short. Não, é uma saia que fica assim, ó. Porque até aí ela prende no short. Agora, quem foi o desgraçado do figurinista que escolheu essa saia para essas pobres meninas? Põe um short nas meninas, gente. Deixa elas botarem. Gente, as perguntas subindo aqui. Calma, vou fazer, gente. Peraí, não esqueci não. Aqui, ó. Dulce, o Yuri Merli. Dulce, se não me engano, você comentou o Brasil versus Rússia em Atena. Como foi aquela experiência? Você estava lá. E quais suas jogadoras preferidas nesses anos comentando? Boa pergunta, agora... hein? Parabéns, Yuri. Mas, calma. Eu te chamo de quem? De Marcos ou de Quinho? Pode chamar de Quinho. Quinho, você lembra
quando a gente teve um jogo Brasil e Rússia. Você chegou a ver esse jogo? Foi o de 2004 ou Que antes? A Mari jogou? A Mari era Fez super 37 jovem. pontos? Você lembra disso? Que a Rússia virou e ganhou? Lembro. Eu estava comentando aquele jogo. E a Mari foi massacrada porque ela era muito jovem. Sim. Ali teve... o Zé Roberto errou-lhe. Ele expôs demais a Mari. A Mari era muito jovem e os 19. levantamentos estavam saindo fora da rede curtos contra a Rússia, com bloqueio imenso. Ela não ia passar. Sim. Então, houve assim... Eu não vou falar aqui que eu não quero gerar polêmica, mas eu comentei o que eu achava. Exatamente o que eu achava e não foi feito e a gente perdeu. Não sou dona do mundo, não acompanhava treinamento. Claro que comentarista fala besteira. Claro que Sim. comentarista não sabe o que está acontecendo nas internas, né? O porquê que não se toma. Mas a gente tem que comentar, está sendo paga para aquilo, vou fazer o quê, Kim? E é jogadora, e aí jogadora. Você tem a cabeça da pessoa que tá ali. Eu fazia o scout, vou te dizer. Terceira coisa. Eu fui a precursora do scout no Sport TV. Isso que eu ia Eu fui a falar. precursora do scout na televisão. E foi o nosso memorável professor Célio Cordeiro, que você vai pesquisar sobre ele. Foi um técnico de seleção brasileira, foi meu chefe lá na Rio Forte, um homem espetacular que já faleceu, meu querido, que deve estar olhando a gente agora. Ele falou: Dulce, eu vou te ensinar um scout. Eu fazia, Quinho, à mão, na hora. Eu lembro porque Bloqueios, você ataques. falava. Exatamente, contra-ataques. Você acha que tinha alguma equipe me ajudando? Eu fazia na mão. E eu Então, catei isso quando você falou com o Luiz Carlos. Ele falou assim: calma, Luiz Carlos, eu tô acabando de fazer o scout, você espera. Foi Exatamente. num negócio que você falou assim. Então, aquilo ninguém fazia. Foi quando eu comecei a explicar. Aí eu te falei isso, né? A Paula, a médica Paula do basquete, eu adoro ela, né, gostava muito de mim, ainda gosta, não sei lá se gosta, né? Oi, Paula. E aí Adoro, amo de ela falava paixão. assim: Dulce, a minha mãe adora quando você comenta, porque ela entende o vôlei. Eu achei aquilo, não, eu falei, a médica Paula falando isso de mim, nossa senhora, fiquei super emocionada. Então é isso, é você se comunicar com as pessoas, mas é por aí. Vamos às perguntas, senão a gente vai ficar... Bom, vamos lá. Ó, vamos lá. Dulce, o Thiago, que é até um amigo meu, falou assim: Dulce, foi um baque perder Deva Pascovitch, seu grande parceiro de transmissão por anos? Nossa, eu chorei horrores. Chorei horrores. Muito, 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 muito. Aquele Se acostuma, né, acidente... Dulce? Não, primeiro que eu morro de medo de avião, sou péssima para avião, já entro cheio de frontal. Eu Já sempre ponho acho que eu vou morrer. já tomo um alprazolam sublingual, já entro de frontal, já vamos nessa, né? Frontal, para quem não sabe, é irmão do Rivotril. Passa até do avião, tem que acordar. Ó, Dulce, chegou. teve um dia que eu entrei no avião, vi um homem sofrendo tanto, suando, que eu ofereci para ele. Falei: meu senhor, eu tenho uma pílula mágica, se eu quiser, toma aqui para poder voar, que o senhor vai se sentir super bem. E ele aceitou e eu dei. Entendeu? Então, imagine quando o Deva morreu, quando a galera toda morreu. O Vitorino, que eu jogo tênis hoje no Jockey, aqui perto de casa, e que nós somos sócios e tal. E ele era amigo da gente. Então, foi um horror. E agora não morreu, não caiu outro avião também com os meninos que estavam com Covid? Não foi isso, Kim? Esse eu não vi, não. Foi? Foi um time do acho de Goiás. Pô, cara, o presidente do time estava voltando com os 4 que estavam com Covid. Avião Meu pequeno. Deus do céu. Caiu também. Eu morro de medo. Eu morro Dois de medo. meses. E é ruim, né? Interrompe uma vida, você pensa assim, nossa, quanta coisa eu poderia ter vivido. E apesar disso, ainda é um meio seguro, porque assim, É o demora a mais cair, mas seguro, né? quando cai, morre todo mundo. Isso aí é difícil, né? Não cair. Mas paciência. A vida tem que seguir. Deixa eu ver aqui. Cadê o outro? Ah, gente, nossa, o pessoal gosta mesmo. Ó, cadê aqui? Cadê? Aqui, achei. Grande amiga da Ion. Beijos do Lisboa. José Cláudio. Lisboeta! Fala Lisboeta, meu amigo da Aon, que eu falei, é Aon, entendeu? É ele? É Aon Risk. É uma empresa de seguro e resseguro, que eu já falei. Tenho amigos até hoje lá, tenho amigos que
E tem uns que me chamam de tia Dulce, porque eu conheço desde pequeno, eles viraram diretores, joguei vôlei com eles e fiz Que uma farra lá na bacana. empresa. Foi muito legal, muito legal. Ó, a Leandra Metsabalt, ela manda. Qual o seu Leandra melhor golpe no vôlei? Metsavar é minha amigona do tênis, e de coração, essa de coração, e dermatologista, uma das melhores, por favor. Eu faço propaganda Ela de todo falou. mundo. Tá aprendendo, ó, que ela mandou. Dulce, qual é o seu melhor golpe? Qual era o seu melhor golpe no vôlei? Eu era muito velha, eu tinha um bloqueio, olha só, eu com 1,74 m eu pulava muito, mais de 90 centímetros. Eu tinha um bloqueio muito bom. E tinha um ataque rápido pela posição 2 Inteligente. também, muito Aham. eficiente. O que que acontece? Porque bloqueio é física, né? Você não pode bloquear em frente ao corpo da menina. Você tem que calcular onde a bola ia passar o mais baixo possível pela rede. Eu acho que eu tinha essa noção de deslocamento, né? Então Tinha um tempo bom. o ele chegava a me colocar para bloquear. Olha que coisa, às vezes. E fazer a inversão do 5 em 1. E também esses ataques rápidos. Eu era muito eficiente em ataque de velocidade. Do que você jogou, da época que você jogou, a gente às vezes tem um parceiro assim de vôlei que a gente fala assim, nossa, aquela ali era minha parceira. Eu olhava e falava assim, tá ali comigo. Quem era a sua parceira do vôlei? Porque sempre que a gente pergunta, tem alguém. A Fernanda falou pra mim que a dela era a Márcia Fu. Eu E tenho qual era a várias sua parceira? parceiras. Assim? Eu É? era meio assim, por exemplo, eu ficava no quarto com a Jaque. Ninguém queria ficar com as pessoas que davam trabalho. Eu ficava com a Jaque. A Jaque me dava um trabalho, porque você imagina, eu toda certinha, a Jaque, pô, completamente riponga, aquela coisa toda, eu arrumava as coisas dela. Mas você imagina como é que era, como é que não era. Posso Então, imaginar. assim, ficava com a Jaque no quarto quando viajava. Deixa eu ver, a Regina Show era parceira minha de bate-bola no Sim, gente, Fluminense, uma canhota. né? A Jaquinha, Jaque Torelli, que mora na Itália, era minha parceirona de bate-bola, né? Então tem várias, não tenho assim uma pessoa. Eu acho que eu gostava de todo mundo. Eu não tinha assim aquela coisa de andar com uma pessoa só. A Roseli, amigona O minha. Zelitim foi Nossa, pra amo a praia Roseli. depois. Amo Roseli. Craque de bola. Craque, 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 craque. Te fez na praia Então, também, né? Vera, um doce de pessoa. Sandra, um doce de pessoa. Fernanda Emerick. Célia, Rejane, que ninguém lembra. Titila. A Titila é uma jogadora do Fluminense que eu imitava. Tudo começou eu imitando a Titila. Eu, Imagina assim, você. eu ficava sentadinha assim, olhando, aí tudo que ela fazia eu queria fazer igual. Ela foi meu ídolo, assim. Era a pessoa com quem eu falava, eu quero jogar assim quando eu tiver mais velha, era ela. Eu era muito nova. E quando tudo começou. É o que É, quando eu fiz com o Bernardo, ele falou aqui pra mim que era o vôlei que não existia profissionalismo. Então, assim, você não sabia o que ia dar, você jogava porque você tinha amor. E o de repente você Bernard, viu o vôlei que começava a vir. Eu fiz com o Bernardo, foi maravilhoso. A gente não, o falou lá de Bernard, sabe o que ele Montreal. fazia com a gente? Ah, No Fluminense tinha uma quadra de cimento e uma quadra lá em cima. A gente treinava mais na de cimento. Aí ele ficava de não tem nem lá em sacanagem comigo, cima. porque ele passava o dia no Fluminense, ele jogava com uma mão só contra 6. A gente pequenininha. Aí, Bernardo. Aí ele entrava na quadra, ele falava assim, uma mão só contra 6. E ele jogava com uma mão só contra 6, e a gente perdia. Então, você vê, era um divertimento, era uma outra época, assim, né? Eu chegava no Fluminense 1 hora da tarde, porque eu trabalhava na escolinha, para ganhar um troquinho, Óbvio. e ficava, treinava com mirim, não, com infantil, com infante, com juvenil e com adulto, chegava em casa às 10h30 da noite. Morta. E tinha que ir para o colégio de manhã cedo, acordava, e também essa diferença. A gente pegou uma geração que estudou, que fez faculdade, diferente, né? É outra pegada, é outra geração. Hoje em dia, acho que não dá tempo, mas é uma crítica que eu faço à confederação. Eles deveriam dar um jeito, eu não sei o que eles têm que fazer. Essas meninas precisam estudar, essas meninas precisam frequentar escolas, universidades. Isso no Brasil tem que mudar. Tem que mudar, porque e o futuro? E o depois do vôlei? Né? É uma exceção, você vê uma... Quem é que tem 40 anos? É Valeuska, né? Valeuska 41. Valeuska que era o É, Gataz. Vai fazer é, 40. você vê, está com 41 anos, ainda precisa jogar, porque depende do salário e daqui a pouco acaba. Então, o estudo eu acho essencial.
a confederação deveria, em vez de estar se preocupando com outras coisas, né, dar um jeito, né, junto com o Ministério da Educação e eu não sei, tem que se criar uma facilidade para jogadoras profissionais de todos os esportes, atletas profissionais poderem estudar. Né? Com certeza, eu também concordo, porque assim, tem jogadoras que aparecem como promessa e de repente somem. E você não sabe o que se fez a jogadora, o que ela foi trabalhar, se ela trabalhou, quais foram as Nossa, frustrações. É muito triste isso. isso Tem é uma coisa muito... aqui que é muito emocionante pra mim, eu tenho que comentar, o Thiago falou aqui, eu tenho que comentar, gente. Eu vivi muito Vasco e Flamengo, porque eu era adolescente, eu morava longe, hoje eu moro em Copa, mas antigamente eu morava em Caxias. Então o que a gente fazia? Os jogos eram no Grajaú, no Municipal, só jogo perto, pra quem morava longe. Duas Joguei muito no condições pra eu chegar no Grajaú. jogo. Eu vivia lá no Grajaú. E eu não vou esquecer que a final do Flamengo foi no Maracanãzinho. A Dulce narrando, primeiro foi o Carioca. Eu nunca vou esquecer disso. Você narrando aquele jogo, aquela pegada, a Com gente Lucas já... Pereira, esse eu me lembro, Kim, com Lucas Pereira. Isabel Isso era mesmo. técnica do Vasco, não era? Isso, o Luzomar, primeiro ano dele de técnico do Flamengo. Foi quando a É. Fabizinha saiu, foi pro Vasco, a Sandra saiu no meio por falta dos pagamentos, ela virou líder. Ela era aquela jogadora que entrava pra sacar e ela atacava direitinho. Ela atacava bem, a Fabi. Aí É. você solta do nada na transmissão, Dulce. A Gisele, ela pega a bola, vai pro saque do nada, assim, uma hora lá. O jogo assim, pau a pau, é você. O jogo pau a pau, você falou. O jogo acirrado, a Gisele tá levantando bem, de repente ela corre e destaca a viagem. Aí você parou. Aí você, caro assinante, Gisele, 28 anos, levantadora do Flamengo. Nunca sacou viagem na carreira. Começou agora. E errou. Gente, foi o melhor. Eu devo ter achado aquilo um caos, né? Eu falei, gente. Não consegui mais me concentrar na partida, eu só ria, tudo eu só ria. Aí o Flamengo Mas, perdeu. Aí você, esse saque viagem ela não vai repetir no próximo. Gente, eu não consegui esquecer isso. E como foi pra você a emoção do Flamengo? Porque assim, eu me emocionei muito. Eu acho que eu torcia pros dois, porque eu sou muito fã da Fernanda, sempre fui. E eu também sou muito fã da Virna. Mas aquela coisa do Flamengo, jogar sem pagamento, a jogadora chorando, e aquela nossa, corrida. nossa. E você narrou, assim, eu sentia que tinha horas que você ficava. Como é que foi pra você? É porque você sente, assim, o ter empatia é uma coisa muito importante na vida, né? Sim. Hoje em dia, a pessoa tem, ainda mais nessa fase que a gente está passando, tem que ter gratidão, tem que ter empatia, tem que ter respeito, tem que ter... Sim. E você sente o que as pessoas... Eu, hoje em dia, estou sentindo até muito mais o que as pessoas sentem do que eu sentia naquela época, tá? Então, você vê uma atleta superando, né, o que elas superaram por amor ao voleibol é uma coisa... já fui do Fluminense, nós fizemos greve uma vez, porque o dinheiro entrava no Fluminense e o futebol roubava nosso dinheiro, você acredita nisso? Acredito. Nós éramos patrocinadas pela Carvalho Rocha, que é uma construtora, nem sei se existe ainda, mas acho que existe. E a gente chegava lá, o futebol tinha levado o nosso dinheiro. Aí a Célia, que era a levantadora, fez uma greve e falou assim, olha, se não entrar o dinheiro esse mês, no começo, quando a gente começou a ganhar uma migalha, se não entrar dinheiro, ninguém vai jogar. Agora, você narrando um jogo e vendo que as meninas estavam sem receber há meses, isso é bizarro, né? Isso é uma coisa... Agora, uma coisa que todo brasileiro passa e passa, né, muito. Né? Isso aqui não é mais Sim. novidade para ninguém, só piora. E pra você que narrou tanta coisa, o que foi mais emocionante você narrar? Tem alguma coisa que você lembra assim, que você fala, nossa, isso aqui eu me emocionei, foi emocionante, eu fiquei Você ali... sabe que eu tive aquelas confusões na Olimpíada, acabei não indo à Olimpíada, né? Que eu pedi dispensa, e a 84 teve aquele problema com o Nusma e com o Enio, e acabou que o Braga falou, Dulce, você quer ir? Eu falei, chorando, não. É um conselho que eu vou dar para as pessoas, nunca deixem de realizar seus sonhos, por mais que existem cachorros e canários do outro lado, você tem que ir, entendeu? Então você tem que realizar seu sonho. Esquece essa coisa de não ir porque as pessoas estão te atrapalhando. Dane-se. Elas vão fazer sempre alguma coisa para te atrapalhar. Deleta as pessoas e siga em frente. Né? Foi uma coisa que eu não segui. Depois, em Seul, o Jorjão foi técnico. Eu estava jogando bem pra caramba, pedi dispensa e fui embora para a Itália. Então, eu acabei não indo da Olimpíada. Então, as Olimpíadas sempre me emocionaram muito. E o meu filho pequenininho, hoje, eu tenho 2 filhos maravilhosos,
Lucila e o Sacha me via chorando na Olimpíada, assistindo a Olimpíada e eu chorando. E uma vez ele fez um desenho meu, carregando uma medalha, aí que eu chorava mais ainda. Então, narrar a Olimpíada, comentar a Olimpíada para mim sempre foi de uma sensibilidade muito forte, o fato de eu não ter participado, né? E eu fico muito injuriada porque eu acho que tem várias grandes atletas quase olímpicas. Eu tenho vontade de fazer um grupo quase olímpicos, porque essa coisa de ser, tem grupo dos olímpicos, não acho uma coisa legal, né? Assim, você segregar. Sim. Porque não necessariamente os melhores foram à Olimpíada. A Denise nunca foi uma Olimpíada, e a Denise, para mim, foi uma craque de bola. A Denise deve estar sentindo isso que eu tenho, essa mágoa. E o leite na estrela era jogadora olímpica, a figurinha, quando a gente conversou, que ela falou assim, porra, tu acredita? Eu era moça olímpica e nunca fui uma Olimpíada. Ela falou pra mim, eu falei, verdade, Denise. E eu tenho eu falo assim, eu vou fazer um time quase olímpico, porque olímpico todos somos. Né? A partir do momento que você tem o ideal dentro de você, né? Todo mundo quer uma Olimpíada. E tá na moda, não tá, Quinho? Diversidade... Está na moda, o que está mais? Aceitar o outro. Inclusão, diversidade. Então está na moda não olímpicos, quase olímpicos também está na moda. Também acho, porque assim, todo mundo acha que tem o mesmo direito. E para você que viu, além de você ter visto o filme do vôlei, eu acho que assim, se alguém perdeu alguma partida, a Dulce estava narrando, tá, gente? Então ela pode dizer com propriedade, se ela lembrar, igual ela falou aqui para mim. O que você... Assim, eu entrevistei a Mireia e eu perguntei pra ela, fiz primeiro uma pergunta. Qual era a jogadora que você olhava pro lado e falava assim, você tá aí, eu sei que a gente vai ganhar. Eu já sabia quem era. Ela falou Carvajal. Eu falei assim, ok. Nossa, Carvajal pra mim era um monstro. Pra mim, depois da Mireia veio ela, assim, não teve outra. Monstro. Aí eu falei pra ela, o que você acha da Torres ser eleita a melhor do século? Aí ela... eu concordo. Ela falou assim, mas eu senti que ela não concordava com aquilo. A Regla Torres. Pra mim ela não foi a melhor do que... Pra mim ela não foi melhor do que a Mireia, porque assim, na verdade eu acho que eles deram o prêmio porque ela foi tri com 25, ela tava com 17, reserva da Caldeirão, ela entrava, óbvio, 96, mas se você olhar mesmo assim, do 98 pra lá, ela é o trunfo, tudo bem. Mas eu não achei que ela foi melhor que a Mireia. Você, qual é a sua opinião? Você sabe que eu estive na casa da Caldeirão e do Caldeirão, que era o marido dela, né, lá em Cuba. Sério? Eu, Zé Inácio, que era o preparador físico, acho que tinha mais alguém. A gente fugiu, porque tudo lá, a gente passou quase 20 dias em Cuba. Foi muito legal. Uma temporada grande. E eu fui na casa dela visitar e conversar. Foi muito legal. Agora, eu acho o seguinte. Quem era que estava julgando, né? O que é ser uma atleta, a melhor atleta do século? O que é ser a melhor atleta de uma rodada, de um campeonato? Você tem umas óticas diferentes. A Mireia foi uma excelente atacante. Mas quando você vê uma ótica de todos os fundamentos, porra, a Regla Torres, ela era o 4-2, não era? Ela era meio junto com a... A Regla Torres não. Quem é que fazia 4-2? Eu vou lembrar. 4-2 era a Costa e a Agüero. E antes da Agüero era a esquerda. O que acontece? Se você me perguntasse na época, se eu estivesse no júri da melhores jogadoras, eu ia falar Agüero. Porque ela fazia tudo. E as levantadoras de Cuba eram maravilhosas e atacavam de forma brilhante. Então, você vê que é ponto de vista, né, de quem está julgando. Né? Sim. A Regla Torres foi uma puta jogadora de meio. Né? A outra, a Carvajal, para mim, era um animal. E ela tinha ela fazia você ficar medo. Ela dava um medo em você, que ela olhava para outro time, o bloqueio dela, ela não errava. Falava, bota para mim que eu vou virar. Agora, eu adorava, era o Antônio, que era o técnico. Antônio Perdomo? Olha, eu amo o Antônio. Amo até hoje, adoro ele, o Antônio. Assim, eles tinham também uma comissão técnica muito capaz. Cuba, nessa época, foi um adversário do Brasil irritante, né? Bem complicado. E eu lembro que você narrou o jogo em 2008, eu gravei os jogos assim, já gravava no DVD, eu tinha um gravador de DVD de mesa. Aí eu lembro que todo mundo estava na expectativa de Itália e Rússia. Aí todo mundo assim, falando, a Rússia vai vir com Gamova, a Artamanova voltou a jogar, Sokolova, e a Itália tinha aquele time que lembrava mais o Brasil, Pitinini, Lobianco. Era mais baixo.
E foi uma decepção, acho que foi uma decepção para você, Dulce, porque assim, a Rússia estava cansada, estava desgastada fisicamente, e você reparou logo isso muito rápido, assim. E aquele jogo ficou igual aquele jogo de comadre que não virava, aí você teve uma hora que fala assim, eu acho que, não sei se era o Luiz Carlos, fala assim, nossa, um jogo duro, não sei o que, você. Duro, Luiz Carlos, duro para quem tá vendo, duro para quem tá jogando, porque elas não terminam com esses jogos, gente. Para mim foi o melhor comentário das Olimpíadas. Foi aquela partida, porque eu falei, gente, nem a Dulce tá aguentando na rádio tão ruim que tá o nível do jogo, ela já tá irritada. Como é que era pra você, às vezes, pegar um jogo assim que você acha que esperava muito e às vezes o jogo não fluía? Aquilo que eu te falei, o pior para mim era de madrugada, porque eu dormia. Porque o que acontecia? Eu trabalhava o dia inteiro. Eu tinha 2 empregos. Teve uma época que eu tinha 3, com um filho Caramba. pequeno. Aí eu trabalhava o dia todo e de madrugada eu botava o despertador para ir. E lembra, o Rio Comprido era um tiroteio. E ainda passava por cada barricada assim, de PM. Os caras abriam assim com uma 12 de cano cerrado na minha cara para ver quem estava dentro do táxi, né? Que eu ia de táxi, a gente ia de carro. E aquilo ali era um tiroteio ali na Barão de Itapajipe. Agora, os jogos de madrugada, eu morria de sono, cara. Eu morria. Eu acho que o Luiz Carlos me dava cotovelada para acordar, eu tombava. E aí eu começava a rir. Aí eu tinha excesso de riso também, quando eu estava muito cansada. Eu falava uma coisa, eu mesma ria. Parecia uma doida. Então, acho que esses jogos de madrugada me acabaram. E assim, eu não tenho resistência para madrugada, eu nunca tive. E fala uma coisa, Dulce, você que acompanhou o Brasil e o restante, do Brasil, o que para você, assim, fica registrado, assim? Quais foram, assim, se você pudesse montar uma seleção, a gente fala assim, né, que é a seleção do Brasil. Que seleção você montaria com o que você viu de material humano? Se você quiser botar as titulares das reservas, não tem problema, vou te dar esse acesso, porque... Deixa eu te falar, assim, quando eu fui comentarista, eu comecei a ter um olhar crítico, né? Porque quando eu jogava, eu tinha um olhar de jogadora. Eu não queria ser cortada, eu não estava ali para analisar quem era para ser titular, quem era para ser reserva. E eu não dava pitaco, eu tinha que ficar ali, treinar para caramba, ser uma das melhores para não ser cortada. Então, era um outro olhar. Quando eu comecei a comentar muito cedo, inclusive, que eu parei de jogar muito cedo por causa das minhas lesões, eu comecei a ter esse olhar de falar, pô, fulano é craque. Então, a primeira pessoa que me veio quando você falou agora foi a Leila. A Leila, com a altura dela, assim, ela já é... A Leila deve ter o quê? 1,79 m? 1,79 m. Ela tinha uma raça. Então, assim, eu achava que ela era meio termômetro, entendeu? Da seleção da Fernanda Venturini, da Leila, da Ana Moser, da Ana Flávia, para mim, foi craque de meio. Ana Paula foi outra craque. A Ana Paula tinha um meio. Foi a época que eu comentava. E hoje em dia, nem se fala. As jogadoras estão realmente... Mas hoje você pega uma jogadora, fica a Thaísa, que era imensa e toda desengonçada, e transforma aquela mulher numa craque. Né? Ela joga muito, eu fico impressionado com ela. E ela tem um nível de concentração ela precisa que as pessoas mexam com ela. Se você mexer com a Thaísa, ela joga 3 vezes mais. Fico impressionado. Então, o que eu vejo hoje, tem tanta jogadora craque nessa geração, né? As baixas. Tinha Patrícia Coco, gente, na minha época, a Patrícia Coco era baixinha. Ela tinha uma porrada na ponta. E o saque? Ana Lúcia foi uma das pioneiras do saque viagem. Metia porrada na bola, né? Tina. Nossa, a Tina é uma fofa, também super veloz. Agora, essa geração, hoje em dia tem uma fábrica de craques. É difícil eu não sei como é que o Zé Roberto, né, para ele escolher as seleções. Agora, a gente tem carência de levantadora, né? Assim, levantador é um ser de outro planeta. Assim. Nasceu uma Fernanda Venturini, uma Jaqueline, uma Célia Garritano. É difícil? Uma Fofão é difícil. Uma Fofão. A Fofão, ela foi se lapidando, foi se tornando. Lapidando, né? Ela foi se tornando. É uma situação diferente da Fernanda, né? Eu lembro quando eu joguei com a Fernanda, ela era muito novinha. Eu olhei Você a firmeza, joguei contra ela.
Ponto, E a ponto. frieza dela, assim, eu falei, nossa, essa menina vai ser muito craque. Ela parecia uma russa, sabe alguma coisa assim que nada afetava ela. E ela era Sim, atacante na época. Ela jogou atacando, oposto. depois passou oposta e levantava. Eu falei, caramba, que menina é essa? Assim, eu Vai dar fiquei trabalho. muito mais jovem do que eu. Então, a posição de levantador é uma posição complicada, mais complicada, né, do que de atacante. E hoje em dia tem aquela coisa, né?